Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai estudar um outro tipo de método numérico para resolver sistemas de equações lineares. Essa técnica, chamada decomposição LU, na verdade ela é um exemplo de um conjunto de técnicas que consistem em pegar uma matriz de coeficientes, a matriz A, e decompô-la em outras matrizes auxiliares para acelerar o processo de resolução de sistemas lineares. Essas técnicas são especialmente importantes em alguns problemas onde no sistema linear só muda a matriz de termos independentes, a matriz B, onde a matriz dos coeficientes A ela é sempre a mesma. É muito comum que aconteça isso em alguns problemas numéricos, que só mude a matriz dos coeficientes B. Então, nesse caso, como você já pode imaginar, toda etapa, se a gente for pensar em termos da diagonalização gaussiana, eliminação gaussiana, pivoteamento gaussiano, tanto faz o nome que você queira dar, toda etapa da eliminação gaussiana, do pivoteamento, ela é sempre fixa, né? Ou seja, a matriz A vai terminar sempre da mesma maneira. Então, a gente só precisa refazer as etapas sobre a matriz B. Só que nessa situação é mais interessante, na realidade, decompor a matriz A, e um desses casos é a chamada decomposição LU. Mesmo a decomposição LU, há várias formas de se fazer essa decomposição. Eu vou mostrar um método que é bastante simples e serve para os nossos propósitos aqui, de tentar dar uma visão um pouco geral das técnicas numéricas, né? Então é interessante que você entenda que a gente viu uma maneira direta, que seria a eliminação gaussiana, mas bastante simples, bastante pesada computacionalmente. E agora a gente vai ver outras técnicas, o caso de Thomas, que era um caso particular, né? Mas agora a gente vai ver outras duas técnicas que são bastante diferentes em termos de procedimento. Uma delas é essa decomposição de matrizes, e aí o caso particular da decomposição LU. Então o problema numérico é o seguinte: o sistema que a gente tem para resolver, o problema clássico é esse daqui, o sistema linear, né? Onde eu tenho a matriz de coeficientes, o termo com a minha incógnita, que é o que eu quero descobrir, o vetor x, né, que eu quero descobrir, e o termo independente, que são o vetor b, os termos em b, né? Se você fizer a multiplicação matricial aqui, isso eu não mostrei nas outras aulas, mas estava implícito lá, né? Se você fizer a multiplicação matricial, você volta para o sistema linear, porque você vai multiplicar linha por coluna. Então, A00 vezes x0. A01 vezes x1 e assim por diante. Então você vai ter a primeira linha do sistema linear, vai ser igual a B0. Depois você pega a segunda linha, coluna, vai ter a segunda equação. Terceira linha e assim por diante, você vai ter todas as equações. Então uma maneira é escrever na forma de notação de equações, outra é na forma de matrizes, que no fundo é uma forma de escrever vetorialmente o meu problema. E isso já estava implícito na outra aula. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente pode acelerar bastante a resolução numérica desse problema se, ao invés de trabalhar com a matriz A dessa forma, eu decompor a matriz A em duas outras matrizes. Uma matriz que só tem os termos da diagonal principal para baixo, que eu vou chamar de L, então vem do inglês lower, né? Portanto, ela tem só os termos abaixo da diagonal principal, lower, né? E tem uma outra matriz complementar a ela, que tem apenas os termos acima da diagonal principal, e os termos da diagonal principal valem 1. Então é a matriz upper, ou seja, inferior e superior, tá? A gente pode decompor a matriz A, pode propor uma decomposição da matriz A da forma como a gente quiser. Essa forma aqui é uma das muitas formas possíveis de se decompor uma matriz. O L e o U não são os mesmos, não têm os mesmos valores dos A's nessa matriz aqui, porque eles são resultado, né, de eu multiplicar essa matriz por essa. Aí que eu vou obter os valores de A. Então não é simplesmente separar A em dois grupos de valores, não é isso, é uma decomposição, é diferente, é um produto de matrizes que é igual a essa daqui. E eu preciso descobrir quanto que vale o L e quanto que vale o U. O que é interessante nesse processo aqui é que ao fazer essa decomposição, eu termino com duas matrizes que já foram pivoteadas. Por construção, elas já são pivoteadas, né? A U é até mais fácil de ver, porque todos os elementos abaixo da diagonal principal já são zero.
Ela já está pivoteada, já foi feita. Ela não é preciso fazer eliminação gaussiana nela. Mas a matriz L também, porque a matriz L ela tem os termos da diagonal principal acima zerados. Então, no nosso algoritmo da eliminação gaussiana, a gente poderia ter feito dessa maneira, também daria certo. Só que ao invés de fazer uma substituição regressiva, nós teríamos que fazer uma substituição progressiva, e de cima para baixo, não de baixo para cima. Se você lembra lá das duas etapas da eliminação do algoritmo, né? Do pivoteamento, a eliminação gaussiana que eu mostrei para vocês, a última etapa é a substituição regressiva. Então, ao fazer essa decomposição aqui, eu já encontro duas matrizes que eu não preciso pivotear. E é por isso que o problema aqui ele é mais fácil, mais tranquilo de ser resolvido numericamente. Claro, eu troco o problema de pivotear uma matriz por encontrar duas matrizes já pivoteadas, já eliminadas, né? E isso tem um custo computacional, evidentemente. O que é interessante é que esse custo computacional vale a pena nesse processo aqui, como eu vou deixar ainda mais claro para vocês na frente. Então, a gente faz o seguinte, a gente troca, como eu disse, o problema de ter uma matriz A vezes um vetor de incógnita x igual a um vetor B, por um problema onde, né, então eu tinha a matriz A, eu vou definir a matriz A como sendo o produto de duas matrizes, L e U, conforme eu mostrei ali para vocês, e aí se eu jogar isso aqui, eu termino com essa, eu fico com essa situação, uma matriz L vezes a matriz U vezes o vetor de incógnita x vai ser igual ao B. Então o meu problema aparentemente está mais complicado aqui. Mas aí o que eu vou fazer é resolver o meu problema em duas etapas. Eu vou resolver esse problema aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver essa parte e também essa outra parte separadamente. Como as matrizes já estão, como eu disse, pivoteadas, isso fica mais rápido. Então eu vou fazer o seguinte, essa primeira parte aqui, que é a parte U vezes x, eu vou dizer que isso daqui é igual a um vetor y. Eu não sei quem é y, eu preciso resolver. Então eu tenho dois problemas. A primeira parte vai ser, né? O meu primeiro problema vai ser resolver o L vezes o y, que vai dar B. Onde y é minha incógnita. O L eu sei, porque eu vou mostrar para vocês como, a partir de uma matriz A, obter tanto a matriz L quanto a U. Isso é um algoritmo direto que a gente obtém. Eu vou mostrar depois. Então o L eu conheço, o B eu conheço, eu vou determinar o Y. Tendo determinado o Y nesse problema, né? Então daqui eu vou ter o Y, tá? Tendo determinado o Y, aí eu vou para a segunda etapa do meu problema, que vai ser resolver então o seguinte, o X é igual ao Y. Por definição, né? Eu disse que o X era Y, então o X é Y. Y eu encontrei antes, então ele está no termo aqui, ó, por acaso, não por acaso, no termo das variáveis independentes aqui, né? E aí eu vou desse problema aqui determinar o X. O que eu fiz, então, foi o seguinte. Se eu souber decompor a matriz A em LU, e eu sei, eu vou mostrar como é que se faz, eu posso, ao invés de fazer o pivoteamento e depois a substituição regressiva nesse problema, fazer direto a solução com duas etapas, onde eu não preciso fazer o pivoteamento em nenhuma delas, porque elas já estão decompostas, né? Ou é diagonalmente inferior ou é diagonalmente superior à minha matriz, né? Então daqui eu já obtenho direto com a substituição regressiva ou progressiva, depende se é matriz L ou matriz U, o valor de y e depois a partir de y, do valor de y eu obtenho direto o x. Parece como é comum em cálculo numérico, né? Quando a gente começa a quebrar essas coisas, parece que eu estou ganhando mais trabalho do que resposta, né? Do que facilidades. A gente já teve essa sensação no começo do curso quando, ao invés de trabalhar com o problema de achar o zero de uma função, a raiz de uma função, a gente foi achar o ponto fixo da função. Parecia que dava mais trabalho, aquela história toda, do que ir direto achar a raiz. Mas no final das contas a gente viu que numericamente vale. Então o que do ponto de vista algébrico não faz muito sentido, porque parece que só aumenta o número de etapas, do ponto de vista numérico faz, porque a gente simplifica etapas que têm alto custo computacional. Essa é que é a jogada da computação científica e nem sempre é fácil de visualizar essas coisas, tá? Então a gente troca
um problema de pivoteamento por um problema de decomposição e duas substituições aqui, eu vou chamar de substituição regressiva, embora uma seja para cima e outra para baixo, mas duas substituições aqui diretas, tá? A questão central é, isso vai valer a pena se eu puder decompor a matriz A em a matriz U de uma maneira rápida, né? De maneira rápida. E além disso, né, isso só vai valer a pena, evidentemente, vai valer mais a pena, desculpa, evidentemente, quando, além de poder fazer essa decomposição rápida, eu ter problemas, né, eu tiver problemas onde a matriz A ela é sempre a mesma. E quem muda mesmo para valer várias vezes é a matriz B, tá? Nesse caso, onde a matriz A é fixa e só a matriz B que muda, né, a gente pode ter até 90% de economia no tempo de processamento desses sistemas. Para um sistema pequeno não faz muita diferença economizar isso, porque é tão imediato no computador que a gente nem nota. Mas, via de regra, quando a gente está resolvendo sistemas lineares na computação científica, a gente está resolvendo sistemas muito grandes, com milhares de equações, tá? Então, via de regra, 90% de economia de tempo é muita coisa, é muito importante, tá? A questão principal aqui, então, é como é que eu obtenho a matriz L e a matriz U a partir da matriz A de uma maneira eficiente. Como eu disse, há várias formas de fazer tentar chegar nessa decomposição. Uma das maneiras é o chamado método do Little. O método do Little, ele é bem interessante e simples, por isso que eu estou passando ele aqui nesse curso de introdução ao cálculo numérico, introdução à computação científica. Então, recordando, tenho essa matriz, que em teoria posso ter termos, né, em todas as posições, termos não nulos em todas as posições. Essa matriz, eu por definição digo que ela é igual a uma matriz L, que tem essa cara, vezes uma matriz U. E aí eu quero poder obter as expressões para L e para U a partir dessa definição aqui. Eu não vou deduzir tudo, porque foge ao propósito do nosso curso, né? O nosso curso é dado num contexto de um curso de engenharia, né? Em que a gente está aprendendo essas coisas para colocar na prática. Se a gente estivesse discutindo algoritmos, aí eu poderia, né, discutir mais profundamente isso daí, como é que se constrói esse algoritmo. Mas não é o caso do nosso curso, do contexto do nosso curso. Mas não custa nada, pelo menos, eu justificar um pouco de onde vêm as equações, embora eu não precise deduzir. Vamos olhar um caso não muito grande. Um caso onde eu tenho uma matriz 4x4. Então, A00, A, né, é linha e coluna, né? Então, linha 0, coluna 1, A10, A11. Como eu disse, eu vou definir que isso seja igual a uma matriz L e uma matriz U, como elas estão ali, só que aí só 4x4. Então, L00, L 1 e 0. Aí em cima aqui vai ser 0, né? Porque ela é construída assim, é uma matriz inferior, lower, né? L, 1, 1. Vezes a matriz U. Então, com os termos acima da diagonal principal, a diagonal principal valendo 1 por construção. Então, só vai ter um termo aqui, que é linha 0, coluna 1. Quem eu conheço são os A's, os coeficientes A's. Quem eu quero conhecer agora são os coeficientes L e U. Se você, nesse caso simplificado, olhar, você já percebe que eu tenho 4 valores conhecidos e a partir deles eu quero conhecer outros 4 desconhecidos. Então dá para fazer, né? Eu tenho 4 equações e 4 incógnitas aqui, tá? Se você pegar a matriz inteira, como está aparecendo ali, você vai ver que também as coisas batem. Para resolver isso aqui, eu vou fazer a multiplicação das matrizes. Então eu vou pegar e multiplicar. Linha 0 vezes coluna 0 vai dar o elemento A00. Esse elemento aqui. Então, linha vezes essa coluna vai dar apenas L00, né? Porque L00 vezes 1, L00. 0 vezes 0, né? Multiplica assim, dá 0. Multiplicação de matrizes, né? Depois, se eu multiplicar essa linha por essa coluna, vai dar L00, U01. Aí agora, a outra linha aqui embaixo. Essa linha vezes essa, L10, essa linha vezes essa, vai dar o termo maiorzinho. L10, U01, mais L11.
Isso daqui é o resultado dessa multiplicação. Agora, como eu disse, eu conheço os valores de A, quero conhecer esses outros. Então, duas matrizes são iguais somente quando todos os seus termos são iguais, né? Então, dessa definição aqui, a gente tira o seguinte: L00 vai ser A00. L10 vai ser A10. Tá? Então você pode perceber que eu já não preciso nem calcular nada, eu já tenho a resposta. O L00 vale o A0, e o L10 vale o A10. Na realidade, o que você pode perceber daqui é que eu posso até tirar uma lei geral, que o L I0 é igual ao AI0, tá? Ou seja, todos os elementos da coluna 0 da L valem exatamente os elementos da coluna 0 da A. Essa é a primeira conclusão. Então, para a coluna 0 da L, eu não preciso calcular nada. Eu já tenho, é a própria coluna 0 do A. O que eu vou precisar calcular são os outros elementos aqui. Então, o L00 vezes o 01, né? Esse cara aqui vai ser igual a esse aqui, A01. Agora, eu só conheço o A01 aqui, né? Tanto o L quanto o U eu estou querendo determinar. No entanto, o L00 eu já determinei antes, eu já sei quem ele é. Então, se eu começar resolvendo da esquerda para a direita, eu uso termos que eu já conheço, como esse cara daqui. Então, daqui eu obtenho que o U01 vai ser o A01 dividido pelo L00. Então, eu já conheço o L00, eu posso determinar esse cara aqui. Se você pegar o último termo, você vai ver que cai numa coisa muito parecida. O último termo é L10, U01 mais L11 vai ser igual a A11. E agora repara aqui. Você já conhece o L10, porque você já resolveu, né? Eu estou nesse termo aqui. Eu já resolvi essa coluna, e eu também já resolvi a linha de cima, obtendo o U10. Então o L11 está bem determinado aqui, né? O L11, ele é o A11 menos esse produto aqui que eu já tenho, porque eu já resolvi a conta antes ali. Então já está tudo ok. Então eu consigo daqui determinar quem que é a L e quem que é a U. Ou seja, a questão de encontrar as duas matrizes, né, a decomposição, é uma questão apenas de isolar os termos aqui e calcular. Tá? Isso daqui é bastante rápido, como você pode imaginar. Eu calculo isso daqui, né, apenas aplicando essa fórmula aqui. Tá? Se eu aumentar de tamanho, o procedimento é o mesmo. Se eu quiser agora fazer 3x3, 4x4, 5x5, um tamanho qualquer, como está aqui, pode fazer, o procedimento é o mesmo. O que muda? Que quanto maior você faz, maiores vão ficar os termos. Então, você vai ter que achar uma fórmula geral para isolar esses termos. Mas a ideia é a mesma. Você vai isolar as equações e você vai resolvendo da esquerda para a direita, de cima para baixo, de maneira que os termos maiores são os últimos a serem encontrados, porque aí você vai usar valores que você já encontrou antes. É isso que está escrito nessa fórmula aqui, que pode parecer assustador à primeira vista, mas basta a gente entender um pouquinho melhor. Então ela está dizendo que eu vou resolver, né, o meu sistema linear aqui, desculpa, a minha decomposição. Primeiro eu vou trabalhar com os termos da matriz L, ou seja, a matriz que está os termos inferiores, ou seja, onde I é linha e J é coluna, onde a linha é maior que a coluna, né? Todos os termos inferiores acontece isso, a linha é maior que a coluna, ó. A linha é maior que a coluna, a linha é maior que a coluna, sempre acontece isso. Os termos da superior é o contrário, a linha é menor que a coluna. Opa! A linha é menor do que a coluna. Então, se eu estiver trabalhando num termo onde a linha é maior do que a coluna, ou seja, diagonalmente inferior, a fórmula para encontrar vai ser essa daqui, olha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou substituindo, né?
Então, por exemplo, L00. Como é que eu aplico aquela equação para encontrar isso aqui? L00. O I e o J valem 0. L00. Ele vai ser o A00 menos um somatório de L e K, o KJ. Só que quem é K? K é um número que vai de 0 até J menos 1. Só que como eu estou trabalhando com L00, o J está valendo 0. Se eu colocar J valendo 0 aqui, vai dar menos 1. Então não posso fazer esse somatório. Eu não posso fazer o somatório do K indo de 0 a menos 1, porque o somatório, nessa maneira como está sendo construído, é sempre crescendo o valor do K, tá? K é igual a 0, igual a 1, igual a 2. Então não existe o somatório para o primeiro, porque ele teria que diminuir. Então o L00 é o A00, como está colocado ali. Vamos agora calcular o L10. L1J0, né? L10 vai ser A10, e aí eu vou ter o mesmo problema aqui. Então L10 é A10 também, da mesma forma que eu tinha ali. O L11, vamos calcular o L11. L11, então o I e o J valem 1. L1 vai ser o A11, que está aqui, mas agora o somatório vai abrir, porque quando o J valer 1, 1 menos 1 dá 0. Então o K vai de 0 até 0, ou seja, K igual a 0 é uma possibilidade. Então eu boto L10U01, que é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Esse termo aqui é o somatório com K igual a 0. Entendeu como é que a gente faz? É só abrir ali. Depois eu posso calcular os termos, né, da matriz U também. Posso fazer essa conta. Se você aplicar nesse somatório aqui, você vai chegar nessa fórmula. Tenta aplicar ali para você ver se que você de fato chega naquela fórmula ali. O procedimento é o mesmo, tá? Então, computacionalmente, não é difícil de implementar a decomposição. Por quê? A decomposição vai ser calcular os vários valores de L, os vários valores de U, sendo que eles vão depender desses produtos aqui. E esse produto é um somatório. É um laço for no computador. Um laço for onde a variável, o índice, né, o K, varia de 0 até J menos 1. Então até no computador é fácil, porque se você bota um for que vai de 0 a menos 1, aumentando de 1 em 1, ele nem entra no for, né? Não vai entrar no for. Só vai entrar no for se tiver como correr o laço ali, né? Então a gente implementa aqui como laço for direto. Tem um detalhe importante aqui, que é o seguinte, questão de memória, eu poderia no computador criar a matriz L e a matriz U no computador e salvar tudo como esses termos ali no computador, né? Então eu poderia criar a matriz L, a matriz U, e eu ia inicializar a matriz L toda como 0, a matriz U toda como 0, apenas a diagonal principal como 1, e calcular os termos apenas, né, das posições corretas, seguindo o procedimento aqui que está indicado. Só que eu ia ter duas matrizes muito desocupadas, metade delas com números que não são relevantes para mim. Por isso, a gente pode economizar memória criando uma matriz só e salvando a L e a U na mesma matriz. Não é que a matriz L e U seja, né? Não é que isso daqui seja resultado do produto da L pela U. Não é. Aí tem que tomar cuidado. Aqui costuma dar muita confusão na cabeça dos alunos. Quando eu escrevo LU desse jeito aqui, não é que isso daqui é o resultado da L vezes a U. Isso é o resultado apenas de juntar a L vezes a U numa só matriz. Então, escrever a L e a U numa só matriz aproveitando a memória, tá? Mas são, na verdade, duas matrizes diferentes, apenas escritas de uma maneira compacta. Quer dizer, ao invés de eu criar uma matriz L, criar uma matriz U, né, onde L vale isso aqui e a U vale isso daqui, eu vou inventar uma matriz que eu vou chamar de LU. A minha matriz LU, ela vai ser pegar aonde eu tenho a L, esses termos, botar os valores que eu vou encontrar para L. Aonde na L vale 0, eu não vou usar os L's, eu vou usar o U. E onde vale 1 também não vou usar. Então a minha matriz LU, né, vai ser isso daqui. Bom? Podemos até fazer um códigozinho de cores aqui, ó. Vou mudar
vou chamar, para ficar mais claro ainda, para você entender mais evidentemente, que isso daqui é uma matriz onde eu estou aproveitando espaço na memória do computador, tá? Então minha matriz L1 é uma matriz fake, uma matriz falsa, não existe essa matriz de fato nas operações. Existe a matriz L, existe a matriz U, existe a matriz A, que é igual a L vezes a U. Isso que existe. Essa matriz LU é só armazenamento, tá claro? Apenas armazenamento. Então, essa expressão aqui, ela pode ser aplicada diretamente com um laço for duplo, onde eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma matriz LU que vai ter o mesmo tamanho da matriz A, ou seja, aqui é 4x4, aqui é 4x4, e eu vou fazer o seguinte: eu vou percorrer essa matriz U calculando os elementos da matriz U, tá? Então eu vou calcular os elementos, seguindo aquela ordem que a gente viu que precisa seguir para que toda vez que eu for calcular um elemento, eu já tenha calculado os anteriores. E a ordem é: eu vou correr a minha matriz da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então eu vou calcular, né, a minha matriz da esquerda para a direita e de cima para baixo. Eu vou fazer um laço for percorrendo a minha matriz. E toda vez que eu for calcular um elemento, eu vou ver se esse elemento é tal que ele é da parte da L ou ele é tal que ele é da parte da U. Se o I é maior que o J, maior ou igual, ou se o I é menor. Se for maior ou igual, vai ser essa fórmula. Se for menor, vai ser essa fórmula. Veja que algumas coisas se repetem. Esse somatório eu posso calcular antes já, ele vale sempre, tá? É o mesmo somatório em todos os casos, então eu posso calcular antes. E daí um if apenas para aplicar o resultado, ó, que é o seguinte: o numerador também é o mesmo, né? Então eu posso calcular isso antes. Se for maior ou igual, vale esse resultado. Se for menor, eu preciso dividir pelo L e I, tá? Eu vou deixar, para todos os efeitos, um programa para vocês conferirem os resultados dessas contas, da implementação disso daqui, tá? Mas a lógica é essa. Eu gostaria que, assim como nos outros algoritmos, você tentasse implementar primeiro sozinho, antes de olhar o resultado que eu vou deixar para vocês, tá? Se você quiser, você pode fazer uma matriz 3x3 também na mão para ajudar essa decomposição. Eu vou, depois, no final dessa aula, deixar um resultado pronto para você comparar, tá? E poder ver se o seu programa está funcionando. Está lá no final dos slides dessa aula um resultado prontinho. Essa é a primeira parte, ou seja, eu decompus a minha matriz A na minha matriz L1, nas duas matrizes L1, tá? Uma vez que eu tenha decomposto, tenha encontrado as matrizes L1, eu preciso fazer aquele procedimento que eu mostrei antes para vocês. Então eu vou fazer a L igual a L vezes um vetor desconhecido y igual a B, vou achar o y. Com o y, eu vou fazer u vezes x, que é a minha incógnita verdadeira, a resolução verdadeira do meu sistema, igual ao y, e aí eu vou encontrar o valor do x. Mas aí para isso eu precisava antes ter encontrado a L e a U, né? Uma vez que eu tenho encontrado a L e a U, então eu vou fazer isso. L vezes y vai ser igual a B. O y, como a matriz já está diagonalizada, o y é simplesmente o passo da substituição regressiva. Só que nesse caso, como eu disse, invertida, porque a L é a parte de baixo. Antes a gente tinha diagonalizado a matriz, deixando zerada a parte de baixo. Agora quem está zerado é a parte de cima. Então a gente faz uma substituição progressiva. A gente resolve de cima para baixo. Então o nosso somatório fica com essa cara. É a mesma coisa da substituição regressiva no pivoteamento, na eliminação gaussiana. Então, se não está muito claro aqui, você precisa voltar para lá e entender exatamente o que é aquela substituição regressiva. Aqui, como eu disse, só estamos fazendo no sentido contrário, de cima para baixo, não de baixo para cima. Depois que eu encontrei os valores do y, eu posso, num outro laço for, encontrar os valores do x aqui. E agora é uma substituição regressiva, porque eu tenho a matriz U nesse caso. E a matriz U está diagonalmente, né? Ela é superior, então os termos zerados estão abaixo e a substituição é regressiva como antes, tá? E aí eu encontro direto os valores da matriz U aqui. Você consegue colocar tudo isso em laços for, aproveitando bastante simetrias das matrizes nesse caso, e escrever o programa bem rápido, tá? Escrever um programa que execute bem rápido. Como eu disse,
uma coisa é a decomposição, outras são as substituições progressivas e regressivas, tá? A decomposição, se a matriz A é sempre a mesma, é feita só uma vez. A substituição progressiva e regressiva, daí você faz de acordo com todas as vezes que você precisar mudar a B. Em termos de implementação, você de novo, parecido com a da eliminação gaussiana, tem duas funções no seu programa. A primeira função é a que decompõe, faz isso daqui. A segunda função, então a função que decompõe recebe a matriz A, retorna uma matriz LU. Tá? A função que acha a resposta, né, resolve, ela vai pegar a matriz L1 e vai pegar o vetor B dos termos independentes. Vai fazer as duas substituições, a progressiva e a regressiva, e vai te retornar o vetor X direto. Tá? O vetor Y ele não aparece nas contas para o usuário, ele fica lá dentro do programa. Tá? Mas, de qualquer maneira, a gente faz essas duas funções separadas. Se você quiser, você pode criar uma função que chama as duas. Ficaria muito mais elegante para o usuário. Então, o usuário chama a sua função decomposição LU, ou resolve por LU, sei lá o nome que você quer dar para sua função. O usuário passaria a matriz A e passaria o vetor B. A sua função retorna apenas o vetor X. Toda essa etapa das decomposições, das substituições, etc., fica lá dentro, né, lidando com as duas funções, tá bom? Essa seria a maneira mais elegante de se resolver o problema. Então, 3 funçõezinhas. Uma função para fazer a decomposição, L1, uma função para achar a resposta e uma função que faz tudo. Claro, a função que faz tudo, ela só é usada no caso que você quer resolver um único sistema, né? Porque aí você vai passar tudo, ele vai fazer uma vez e acabou a conta. Mas as duas funções são importantes, porque o usuário que entende mais o algoritmo e precisa resolver o mesmo sistema várias vezes, mudando só o do B, ele vai chamar a decomposição só uma vez, né? E aí, tendo decomposto, tendo a L1, ele fica chamando só a etapa que faz a substituição progressiva e regressiva, que é muito rápida. Entendeu a lógica? Eu vou deixar esse exemplo aqui com as respostas, para que quando você escrever o seu programa, você consiga comparar, tenha algo para comparar. Então, toma esse sistema linear aqui, é um sistema 4x4, a matriz aumentada é essa daqui, já aumentada A e B, né? A matriz LU montada dessa maneira aqui, ó, é essa daqui. Então isso aqui o seu programa pode imprimir para você ver se conseguiu decompor a matriz L, que é a diagonal mais os termos de baixo, e a matriz U. E eu dou a resposta do Y e a resposta final, essa realmente que importa aqui, a resposta final X, né, que é a resposta, a solução do sistema linear. Tá bom, gente? Agora é a questão de implementar e testar isso dali. Se você sentiu alguma dificuldade nessa questão das substituições ali, regressivas e progressivas, de novo, volta lá para a eliminação gaussiana. A decomposição, se ficou meio confuso essa questão da decomposição, como fazer, minha dica é faça na mão alguma conta dessa, pode ser até com essa matriz, que aí vai clarificando para você o que precisa ser colocado no programa. Tá joia? Um abraço.